Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a importância da fé raciocinada nos dias de hoje, né? A fé raciocinada não é uma coisa de antigamente, que o povo se matava entre si por causa da religião. Talvez eles não se batem mais por causa de religião tão fortemente como o passado, né? Que tinha as cruzadas e tudo. Mas o povo continua se matando e por causa da fé não raciocinada, né? As pessoas sofrem absurdos no passado e hoje elas cometem absurdos contra outras pessoas que elas acham inferiores, né? Então, semana passada, segunda-feira, foi entregue os restos mortais do refém de Israel, né? Pelo Hamas, foi o último refém que o Hamas entregou para Israel e a gente pensa, nossa, vai terminar tudo, agora é paz, cessar fogo, né? Só que não. Né? Israel falou que essa guerra, né, contra a Palestina era por causa dos reféns, né, por causa do 7 de outubro, e ele destruiu Gaza, né, destruiu hospitais, destruiu a cidade inteira, matou mais de 60 mil crianças, não dá para falar muito alto aqui, fora mulheres grávidas, idosos, né? Ele fez um genocídio, né? Utilizando como norte esse caso do 7 de outubro. O Hamas ele não representa o povo palestino, assim como o Netanyahu também não representa o povo israelense. O povo israelense é o que está lá em Israel desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Inclusive, Oswaldo Aranha ajudou a criar o Estado de Israel, né? E tem até uma homenagem lá em Israel para Oswaldo Aranha. E esse movimento de ter um novo Estado judeu começou com os sionistas no final do século XIX. Ali na Palestina, ela era... o Império Otomano, né, tomava conta daquela região e os palestinos tinham que obedecer ao Império Otomano. E daí os sionistas, né, que eles, para eles têm, na cabeça deles, eles têm, esqueci a palavra agora. Eles querem aquela região para eles, porque está na Bíblia, então aquela região são dos judeus. Só que fizeram várias pesquisas, né, com DNA de palestinos e de judeus, e é o mesmo DNA, gente. Eles são irmãos, os palestinos de hoje são aqueles que estavam os judeus da época do Cristo. Então, aquela terra lá pertence também aos palestinos, obviamente, que daí teve a invasão árabe, né? E os sionistas falam que foram a invasão árabe lá e por isso que essa terra não pertence a eles. Só que esses palestinos eles já estavam aí desde a época do Cristo, é o mesmo povo, né? Que os sionistas falam que eles são descendentes desse povo dos judeus da época do Cristo, né? Que tem que essas terras são deles, né? E daí começou esse movimento sionista, e daí o Império Otomano caiu, aí veio a Inglaterra, tomou conta, mas ela não soube muito bem administrar a briga, né, entre os palestinos, que estavam sendo sufocados já pelos sionistas, né, já havia motim entre um e o outro, né, e aí veio o Estado de Israel, e daí já começou a Primeira Guerra, né, entre os palestinos e os sionistas, né? E aí isso foram várias guerras, né? E aí agora a última é a de Gaza. E daí a gente pensa, não, eles entregaram agora os restos mortais, eu vou falar aqui. Israel recuperou nesta segunda-feira, dia 26, os restos mortais do último refém sequestrado pelo grupo terrorista Hamas. Um caixão com o corpo de Ram Givili chegou ao sul de Israel no início da noite. O pai dele participou da cerimônia naquele 7 de outubro de 2023. Ram tinha apenas 24 anos.
Então foi entregue, né? Houve cessar-fogo, e daí a gente pensa, não, o Israel vai sossegar, né? O facho, porque ele falou que era por causa dos reféns. E aí tá aqui, né? Ele não respeita o cessar-fogo. Ataques de Israel em meio ao cessar-fogo deixam mais de 30 mortos. Israel volta a violar o cessar-fogo e faz um novo ataque contra Gaza. Aqui eu vou mostrar o que a ONU fala sobre isso. E aí, assim como... Peraí. Assim como lá na Alemanha de Hitler, né? Hitler assumiu o poder em 1932 e ele veio com o discurso de ser contra os comunistas, primeiramente, aí depois foi para os judeus, né? Da raça ariana, né? E que os judeus eles eram um problema para a economia lá da Alemanha, porque a Alemanha ela entrou em decadência depois da Primeira Guerra Mundial. Ela sofreu muitas sanções da Liga das Nações, e aí... peraí, deixa eu ver aqui. Da Liga das Nações, ela estava pobre, e começou a ascensão de Hitler, né, que ele foi um soldado da Primeira Guerra, e aí ele surgiu como líder lá na Alemanha, e o partido nazista começou a crescer. Ele participou das eleições, mas não ganhou em 1932, ganhou outro, mas elegeu ele como primeiro-ministro. E aí, depois de um incêndio lá no hashtag para comunistas, né? O cara bem viruleibe. E aí foi a deixa que o Hitler precisava, e começou primeiro a atacar os comunistas, aí foi ampliando. E o discurso dele, né, era que os judeus estavam... o problema econômico foi por causa dos judeus, que eles não se misturavam, né? E aí começou toda uma propaganda anti-judeu, né, antissemitista. E as criancinhas, né, elas tinham aquela cartilha que tinha que seguir, né, que o Hitler lá colocou para eles seguirem. Eles eram educados assim desde pequeno, naquela época, né? E daí tinha aquela bitolagem, e a maioria dos alemães apoiava o Hitler, né? Eles realmente compraram a ideia dele, porque muitos achavam que ele estava certo, né? Né, eram também preconceituosos, e acreditavam, né, que se uma pessoa está sendo perseguida pela instituição, pelo poder, é porque ela que está errada, né? São pessoas que não contrariam, né, quem está no poder. São pessoas que, como trabalham para casa, elas não refletem muito. E daí, assim, um monte de alemães compraram a ideia do Hitler, e daí houve toda aquela matança, tudo. E daí nós temos ali depois a briga, né, lá em Israel contra os palestinos, e nós vemos também muitos israelenses, né, desde pequenos, sendo educados a acharem que quem é palestino é inferior. E eu vou mostrar um vídeo, né, de uma brasileira que ela foi lá para Israel, e ela... dá para ver, né, pela educação que ela recebeu, essa imagem que ela tem, né, que ela não fala do Netanyahu, né, ela compra a ideia lá do Netanyahu, eu não sei como é que se fala esse nome, e ela né, fala que são terroristas, né, e vamos deixar bem claro que são civis terroristas, né, os palestinos. Eu vou mostrar trecho do vídeo dela. Então, o que a Nação Unida falou agora, recentemente, acho que foi hoje, a reabertura da passagem de Rafa, né? Rafa é uma cidade, e ela fica é uma cidade palestina situada no sul da faixa de Gaza, na fronteira com Sinai, na Palestina. Localizada a 30 quilômetros do sul de Gaza, ela faz fronteira com o Egito.
E por lá que passa um monte de caminhões, né, com alimentos e medicamentos. Eles precisam muito, né? É uma coisa muito triste que acontece lá. A reabertura da passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza, nesta segunda-feira, está sendo recebida com otimismo e temor, segundo a agência da ONU de assistência aos palestinos, a UNRWA. Deixa eu ver se está aqui para vocês verem, se está bom para vocês verem. Assim. Este é o único ponto de fronteira de Gaza com o Egito e representa uma grande esperança para milhares de palestinos gravemente doentes ou feridos que precisam de tratamento médico fora da enclave. A passagem de fronteira ficou fechada por mais de um ano. A reabertura é parte integrante do plano de paz de 20 pontos apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em setembro passado, com cessar-fogo anunciado dias depois. A trégua entre Israel e Hamas continua em vigor, mas o fim de semana foi marcado por relatos de violência e morte de civis em ataques aéreos israelenses. Por enquanto, Israel permitirá que apenas cerca de 50 palestinos entrem e saiam de Gaza por dia, e somente a pé, segundo informações de agências de notícias. A travessia será coordenada com o Egito e supervisionada pela União Europeia, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, OCHA. Então, nós temos aqui, né, o Israel não tendo piedade nenhuma, né, com os palestinos, e eles querem aquelas terras dos palestinos, sendo que os palestinos têm direito àquelas terras, assim como os israelenses, né? Eles chamam de israelitas aqueles que eram da época de Jesus, e os israelenses é depois do Estado de Israel. Mas os palestinos têm o mesmo DNA dos israelitas, né? Então, aquela terra também é deles, eles também têm direito àquela terra, só que eles não têm a força, o poder de Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos. Eu sei que todo mundo já sabe isso daí, mas eu vou dar um apanhado, né, para a gente ver a falta de fé raciocinada. E daí a destruição total de Gaza, né? Vai demorar um tempão para eles conseguirem plantar, porque aquela terra, as bombas, elas destroem tudo, né? Tem que recuperar a terra para depois fazer com que ela seja produtiva. E são vários danos, né, de prédios e tudo, né? As pessoas passando fome, não tendo o que comer, não dá nada aquilo lá naquela terra, já é seca, e não chega comida. E para muitos israelenses que apoiam o Netanyahu, inclusive essa Aline, eles acham que está certo, né? E daí ele se comove só com os reféns, mas não se comove com esses palestinos que não tem nada a ver com Hamas, que são vítimas, né, também. Então, a bitolagem, é o que acontecia também com os judeus na época da Alemanha, né? E daí o Netanyahu usa o discurso do antissemitismo, né? Que quem é contra Israel persegue, assim como os nazistas perseguiam os judeus na época de Hitler. Ele utiliza esse discurso, né, para as pessoas não criticarem. É tudo manipulado, né? Aí eu vou colocar aqui o vídeo dessa moça. Eu seguia o canal dela, eu gostava bastante, porque ela é uma menina muito agradável, ela se expressa muito bem e... Deixa eu ver. Foi? Ah, não, tem que ir aqui, peraí. Só um momentinho, deixa eu colocar aqui. Eu fui num dentista agora, mas resolvi fazer esse vídeo, porque estou com esse tema na minha cabeça. E eu preciso... A minha boca acho que está meio torta, né, para falar, mas está saindo a voz, isso que importa. O que é importante. Tá aqui, né? E daí essa moça, ela
é brasileira, né, descendente de judeus aqui no Brasil, foi para lá, e aí ela começou o canal dela na época da pandemia, e ela sempre fala muito bem de Israel, e ela se expressa muito bem, ela conta história bíblica, conta a história de Israel, e para ela aquilo lá é um Éden, uma coisa maravilhosa, né? Aí tem uma água barrenta, né? Daí ela fala de um jeito que aquilo lá é miraculoso. Isso é que parou? Peraí. É da época da Bíblia, ó, é uma água suja lá, né? E eu falei aqui para vocês já uma vez, né? Em 2023, eu queria ir para o Egito e para Israel. E aí eu contatei. Então, voltando aqui, porque deu desculpa aí. Então, onde que eu estava? Porque agora eu me esqueci. E aí, em 2023. E daí eu queria ir para Israel e para o Egito. Daí eu não tinha as datas, né? E ela indicou tour que faz tour lá para Israel. Só que daí, dia 7 de outubro, estourou a guerra lá, e daí eu tive que cancelar, e daí eu fui para Recife. Eu fui muito bem atendida por eles, ela é um amor. Eu gostava muito dela. Daí começou a guerra, e daí a gente começou a ver a forma como ela vê a situação, né? E aí o marido dela foi para a guerra, né? E ela celebrando aquilo. Olha, gente, um monte de criancinha mandando cartas para os soldados para dar força para eles, né? E ela não falava da situação dos palestinos, né? Ela pega só do israelenses, né? Como as vítimas, né? Então eu vou mostrar uma parte aqui para vocês. De Israel também não é que esses sequestrados estão sendo libertados de boa vontade do Hamas, e sim o Hamas vai receber em troca desses 48 sequestrados, Israel vai entregar 1.700 terroristas. Aqui ela não fala palestino, ela fala terroristas, né? Já está deturpando. E daí tem um monte de seguidores aqui que são evangélicos, né, que querem ir lá para Israel. Ela tem esse grupo de turismo e movimenta muita grana, e vai muitas pessoas daqui para lá e conhecem ela, né, através desse canal, e daí muitos apoiam ela, né? E daí falam, isso aí mesmo, Israel, a minha pátria, né? Um negócio assim, bem meio macabro. Aí ela continua. Vamos deixar bem claro que são civis ou terroristas. Pessoas que... Os palestinos não são civis, né? São terroristas. Que parte delas foram sequestradas de dentro das suas casas, de dentro das suas camas, sequestradas e levadas para casa, e o Hamas vai receber em troca 1.700 terroristas, entre eles 250 que estão em pena de prisão perpétua por atentados terríveis que eles cometeram. E assim, o que Israel faz lá, né, atira na barriga das grávidas palestinas, porque eles não querem mais palestino lá. Isso daí não é terrível. Eu sei que cada um tem o seu canal, fala o que quiser, mas aqui eu quero dar um exemplo, né, de fé não raciocinada, para a gente raciocinar e não reproduzir esse discurso no nosso dia a dia. E mais de centenas de pessoas foram mortas por eles, entre esses 250 terroristas, e Israel vai ter que libertar 1.700 terroristas, 250 deles com prisão perpétua, para que Israel possa receber de volta
justamente Talvez para ela, Israel é sempre o coitado, né? Talvez nosso público esteja surpreso com a quantidade de pessoas na troca por poucos reféns. Vocês precisam saber que isto faz parte da história da relação de Israel com os palestinos e demais países árabes. Sempre foi troca de indivíduos por centenas ou milhares. Sempre. Exatamente. A troca anterior foi feita pelo Gilad Shalit. O Gilad Shalit era um soldado israelense que foi sequestrado de dentro de Israel e levado para Gaza. Ele ficou 5 anos em cativeiro e ele foi libertado em troca de 1.054, se não me engano. 1.054 e o mais surpreendente nesta situação é que um desses terroristas que foi trocado pelo soldado Gilad Shalit, ele foi operado de um tumor cerebral enquanto estava preso em Israel. E aí eles deturpam a história, né? Será que porque Israel também sequestrou essas pessoas, né, e levaram para as prisões? Aí depois ele fala da flotilha aqui, né? Ele dá a visão deles sobre a flotilha. Deixa eu ver. Não há essa subnutrição, essa inanição que a mídia estava falando no mundo. A própria flotilha que estava levando ajuda humanitária para Gaza, que se descobriu que os barcos estavam vazios, que não tinha ajuda humanitária coisa nenhuma, quer dizer... Olha, ela compra a ideia da propaganda do Netanyahu, mas existia, assim, óbvio que eles iam enfrentar de peito aberto lá em Israel, sem levar nada. Gente, que absurdo isso, né? E daí o Israel foi lá, pegou a flotilha e tirou as coisas de dentro, né? E é só seguir o canal do Thiago Ávila, que ele estava lá, e teve vários brasileiros que estavam lá nessa flotilha para levar alimentos e suprimentos e medicamentos para a população de Gaza, mas eles não conseguiram as 2 vezes que eles tentaram, né? Israel chegou lá e pegou os barcos e mentiu, dizendo que não tinha nada. Olha que absurdo. Como é que os caras vão sair lá da PQP, né, para chegar em Gaza e lá não tem nada? Olha a mentira, né? A deturpação. E aí eles acabam reproduzindo aqui. Eles estavam falando, vamos quebrar o bloqueio a Gaza, vamos quebrar o bloqueio a Gaza, vamos entrar em Gaza. Parte desse acordo é que as fronteiras de Gaza vão ser reabertas. Inclusive, a fronteira que estava fechada há muito mais tempo do que a de Israel, que é a fronteira com o Egito. Gaza não faz fronteira só com Israel, faz fronteira com o Egito, com parte do acordo. E muita gente pergunta... Aí ele vai falar do nazista, né? Vai puxar para o nazismo, né? Para a ideia deles serem mais válidas, a ideia de Israel, né? Do que Israel está fazendo ser mais válida, né? Porque lá no passado eles sofreram, e daí quem é contra agora é Israel, o que está fazendo com a Palestina é porque também é nazista. Canais que ajudaram a difundir a verdade, canais que falaram também com as famílias sequestradas ao longo da guerra. E a gente tem que lembrar, tem brasileiros que morreram no massacre do 7 de outubro, vários brasileiros. E um brasileiro também precisou. Então, também, aqui eu quero deixar essas minhas palavras. Como no Holocausto, muita gente aplaudiu os nazistas, muita gente ajudou os nazistas, muita gente se isentou. E também houveram aqueles que ajudaram os justos entre as nações, como Araci Guimarães Rosa, uma brasileira, como Souza Dantas, um brasileiro, com mais de 20 mil pessoas que a gente tem histórias que sabemos que eles ajudaram os judeus, o povo de Israel no seu momento de maior necessidade. Também a história vai estar aqui para cobrar contas. E Deus não vai se esquecer de tudo o que aconteceu. Mas, graças a Deus, tudo isso... Aí depois ele vai falar que o tio dele tá aqui, peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. E hoje eu estou aqui e digo para você. Uma coisa que eu ouvi algumas semanas atrás, que é nunca... Cadê?
José. Vocês sabem por que é José meu nome? Não. Pelo irmão do meu pai, que foi assassinado no Holocausto. E hoje eu estou aqui e digo para vocês, isso não vai mais acontecer. Uma coisa que eu ouvi algumas semanas atrás, que é... Ele fica emocionado e é muito triste realmente o que aconteceu com o judeu lá no Holocausto. Mas não quer dizer que eles estejam certos hoje, né, em fazer isso que acontece lá na Palestina. Por isso que nós temos que ter a fé raciocinada, deixa eu tirar ela daqui, né, e não acreditar em tudo o que a gente vê na internet, pesquisar, estudar, ler livros a respeito da história. Isso é muito importante para a gente não reproduzir falas, preconceitos, diminuir o outro, né? Banalizar o outro, ver o outro como uma coisa, porque coisa pode ser destruída, né? Aí ver o outro como uma praga a ser eliminado, né? E como aconteceu com os judeus lá no Holocausto, como está acontecendo agora com os palestinos, né? E foram entregues todos os reféns, mas não acabou o cessar-fogo. Aí que tá, né? Era só por causa dos reféns ou porque ele tem um plano lá, né, genocida em cima lá dos palestinos? Então era esse, gente, o vídeo que eu queria falar hoje a respeito da importância de nós raciocinarmos e refletirmos sempre tudo que você vê na internet. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.